Quando olho para trás, ainda sinto um arrepio percorrer minha espinha ao relembrar aquela noite aterrorizante. Foi uma experiência que desafiou minha compreensão do mundo e me deixou aturdido e assombrado por muito tempo depois. Era uma noite escura e tempestuosa, com raios cortando o céu e trovões retumbando como o rugido de alguma fera invisível. Eu estava sozinho em casa, lendo um livro para tentar acalmar meus nervos inquietos pela tempestade lá fora. A energia elétrica havia falhado, deixando-me mergulhado na escuridão, com apenas a luz fraca de uma vela para me guiar. Foi então que comecei a ouvir os barulhos. Eram sons estranhos que ecoavam pelas paredes, um arrastar de pés ou algo arranhando o chão. Meu coração começou a bater mais rápido, e eu me senti paralisado pelo medo. Quem poderia estar lá naquela escuridão? Eu me sentia como uma presa encurralada, aguardando o predador desconhecido. Decidi investigar, desejando desesperadamente encontrar uma explicação racional para os sons perturbadores. Ao me levantar e avançar na direção de onde os ruídos pareciam vir, a vela dançava, projetando sombras sinistras que faziam meu próprio reflexo na parede parecer aterrorizante. Foi quando ouvi um sussurro, baixo e distorcido, que parecia ecoar dentro da minha própria cabeça. Congelado de terror, percebi que não podia identificar a origem exata do som. Meu corpo todo estava tenso, e podia sentir meu próprio suor frio. Era como se o ambiente estivesse carregado com uma energia pesada e opressiva. Resoluto, continuei minha busca na escuridão, mas quanto mais investigava, mais convencido ficava de que algo sobrenatural e sinistro estava acontecendo. Era como se a própria casa estivesse viva, sussurrando segredos que eu não era feito para descobrir. Finalmente, um barulho alto e incomum me fez parar no meio do corredor. Era um som inumano, como um gemido abafado e perturbador. Uma sensação de pavor intenso me dominou, e comecei a recuar, aterrorizado demais para continuar minha busca. Foi então que as paredes começaram a tremer, como se algo monstruoso estivesse despertando de um sono profundo. O chão tremeu sob meus pés, arremessando-me desequilibrado contra a parede. A vela apagou-se abruptamente, mergulhando-me na escuridão total. Tentando controlar meu pânico, acendi novamente a vela, mas o que vi fez meu coração gelar. Amparados pela luz fraca estavam vultos indistintos, sombras que pareciam se contorcer e se mover ao meu redor. Pareciam seres de outro mundo, espectros que não se encaixavam na realidade que eu conhecia. Em desespero, gritei, implorando para que essa assombração cessasse. Mas as sombras pareciam responder, dançando e se contorcendo de forma malevolente, como se estivessem se regozijando em minha agonia. E então, como se um botão tivesse sido apertado, tudo parou. A casa ficou repentinamente silenciosa e imóvel, mas o terror que senti ainda latejava em mim como um ferimento aberto. Aquela experiência me deixou transtornado e abalado, fazendo-me questionar a natureza da realidade e confrontando-me com o inexplicável. Mesmo agora, anos depois, aquela noite assombrada permanece vívida em minha memória, um lembrete sombrio de que há coisas neste mundo que desafiam qualquer explicação racional. E me deixa com a sensação de que, talvez, o sobrenatural e o desconhecido estejam mais próximos do que ousamos admitir. Há muito tempo, em uma cidade pacata e isolada, surgiu uma lenda sombria sobre uma tupa, uma forma-pensamento aterrorizante. Diziam que a tupa era uma criação da mente humana, alimentada por medo e negatividade, que ganhava vida própria e assombrava aqueles que a invocavam. Acredita-se que a tupa tenha sido criada por um grupo de pessoas que, em um momento de desespero e raiva, projetaram seus pensamentos sombrios em uma entidade maligna. Essa forma-pensamento se alimentava das emoções negativas e se fortalecia cada vez mais. A tupa era descrita como uma figura sombria e distorcida, com olhos vazios e uma aura de malícia ao seu redor. Ela se movia silenciosamente pelas sombras, observando suas vítimas antes de atacar. Aqueles que a encontravam relatavam uma sensação de pavor intenso, como se estivessem sendo consumidos pelo próprio medo. A tupa tinha o poder de manipular a mente das pessoas, criando ilusões assustadoras e distorcendo a realidade ao seu bel prazer. Ela se alimentava do medo de suas vítimas, crescendo em poder e influência a cada encontro.
Quanto mais as pessoas temiam a Tupa, mais ela se fortalecia. Aqueles que cruzavam o caminho da Tupa eram atormentados por pesadelos terríveis e visões assustadoras. Eles viam sombras se contorcendo nas paredes, ouviam sussurros ameaçadores em seus ouvidos e sentiam uma presença maligna ao seu redor. A Tupa brincava com suas mentes, levando-os à beira da loucura. A lenda da Tupa se espalhou rapidamente pela cidade, e o medo tomou conta dos corações das pessoas. Elas evitavam falar sobre a Tupa, com medo de atrair sua atenção. Mas, quanto mais tentavam ignorá-la, mais ela se manifestava, encontrando novas vítimas para atormentar. A cidade mergulhou em um estado de terror constante. As pessoas viviam com medo, trancadas em suas casas, temendo o momento em que a Tupa apareceria. As ruas ficaram desertas, e a alegria e a paz foram substituídas por um clima de opressão e desespero. A Tupa se tornou uma entidade poderosa, alimentando-se do medo e da negatividade que permeavam a cidade. Ela se tornou quase invencível, resistindo a todas as tentativas de exorcizá-la ou destruí-la. A esperança parecia ter sido perdida, e a cidade estava condenada a viver sob o domínio da Tupa para sempre. No entanto, um grupo de corajosos decidiu enfrentar a Tupa de frente. Eles se uniram, buscando força e coragem uns dos outros. Com determinação, eles confrontaram a Tupa, recusando-se a ceder ao medo que ela tentava impor. Esses corajosos descobriram que a Tupa se alimentava do medo e da negatividade, mas era vulnerável à luz da esperança e do amor. Eles começaram a espalhar mensagens de positividade e união pela cidade, encorajando as pessoas a se apoiarem mutuamente e a enfrentarem seus medos. À medida que a cidade se unia e encontrava forças para resistir à Tupa, a entidade maligna começou a enfraquecer. Seus ataques se tornaram menos frequentes e menos intensos. A Tupa percebeu que não poderia mais se alimentar do medo e da negatividade que antes a fortaleciam. Finalmente, a Tupa foi derrotada. A cidade se libertou de sua influência sombria e voltou a florescer. As pessoas aprenderam a lição de que, mesmo diante do terror, a união e a esperança podem prevalecer. Há alguns anos, eu estava passando por um momento difícil em minha vida amorosa. Eu me sentia desesperado e disposto a fazer qualquer coisa para conquistar a pessoa que eu amava. Foi então que ouvi falar sobre a prática da amarração, um ritual místico que prometia unir duas pessoas para sempre. Movido pela esperança e pela paixão, decidi me envolver nesse mundo sombrio. Procurei um especialista em magia negra, que me ofereceu seus serviços para realizar a amarração. Ele me alertou sobre as consequências dessa prática, mas eu estava disposto a enfrentar qualquer coisa em nome do amor. O ritual foi realizado em uma noite escura e sombria. Velas foram acesas, incensos queimaram e palavras misteriosas foram recitadas. Eu me entreguei completamente ao processo, acreditando que estava fazendo o que era necessário para alcançar a felicidade ao lado da pessoa amada. Nos dias seguintes, comecei a notar mudanças sutis em minha vida. A pessoa que eu amava parecia mais próxima, mais interessada em mim. Nós nos aproximamos e começamos um relacionamento, mas algo estava errado. Havia uma sensação de falsidade e manipulação no ar. Conforme o tempo passava, as consequências da amarração começaram a se manifestar. Eu percebi que a pessoa que eu amava estava presa a mim de uma maneira doentia, como se estivesse sendo controlada por forças sobrenaturais. Ela perdeu sua individualidade, sua liberdade e sua felicidade. Eu me vi cercado por uma aura de negatividade e sofrimento. A felicidade que eu buscava no amor se transformou em um pesadelo. Eu me sentia culpado e responsável por tudo o que estava acontecendo, pois fui eu quem buscou a amarração. Desesperado, busquei a ajuda de um especialista em magia branca. Ele me explicou que a amarração é uma prática perigosa, que interfere no livre-arbítrio das pessoas envolvidas. O especialista me orientou a desfazer o ritual e buscar a libertação da pessoa que eu amava. Seguindo suas instruções, realizei um ritual de quebra de amarração. Velas foram acesas novamente, palavras de liberação foram recitadas e eu me desfiz de todos os objetos relacionados ao ritual anterior. Eu me arrependi sinceramente de minhas ações e pedi perdão à pessoa que eu amava.
Aos poucos, a influência da amarração começou a se dissipar. A pessoa que eu amava recuperou sua liberdade e sua felicidade, mas o dano já estava feito. Nosso relacionamento foi abalado e nunca mais foi o mesmo. Eu aprendi da maneira mais difícil que a amarração é uma prática perigosa, que traz consequências negativas para todos os envolvidos. Hoje, eu vivo com o peso de minhas ações passadas e com a consciência de que interferir no livre-arbítrio das pessoas é um erro grave. Aprendi que o amor verdadeiro não pode ser forçado ou manipulado, e que é preciso respeitar a individualidade e a liberdade das pessoas que amamos. Essa experiência me mostrou que o sobrenatural pode ser uma faca de dois gumes, capaz de realizar desejos, mas também de trazer consequências negativas. A amarração é um exemplo claro disso, uma prática que não deve ser buscada, pois interfere no equilíbrio natural das relações humanas. Há alguns anos, decidi explorar um antiquário local em busca de tesouros esquecidos. Entre as prateleiras empoeiradas e os objetos antigos, me deparei com um quadro intrigante. Era uma pintura antiga, com uma moldura dourada desgastada pelo tempo. O retrato mostrava uma figura misteriosa, com olhos penetrantes e um sorriso enigmático. Atraído pela aura do quadro, decidi adquiri-lo e levá-lo para minha casa. Mal sabia eu que essa decisão desencadearia uma série de eventos sobrenaturais que mudariam minha vida para sempre. Assim que coloquei o quadro na parede, uma sensação estranha tomou conta do ambiente. A atmosfera ficou pesada e um arrepio percorreu minha espinha. À noite, comecei a ouvir ruídos inexplicáveis, como sussurros e passos arrastados. Sombras pareciam se mover ao redor do quadro, como se estivessem ganhando vida própria. Decidi investigar a origem do quadro e descobri que ele havia pertencido a uma família com uma história sombria. Rumores de tragédias e eventos inexplicáveis cercavam a pintura. Alguns diziam que o quadro era amaldiçoado, trazendo infortúnio para todos que o possuíam. Determinado a desvendar o mistério, procurei a ajuda de especialistas em paranormalidade. Eles realizaram sessões de comunicação com espíritos e rituais de limpeza na esperança de liberar qualquer energia negativa ligada ao quadro. No entanto, os eventos sobrenaturais apenas se intensificaram. À medida que o tempo passava, minha saúde começou a se deteriorar. Pesadelos frequentes e uma sensação constante de estar sendo observado me atormentavam. O quadro parecia exercer uma influência maligna sobre minha vida, sugando minha energia e perturbando minha paz. Decidi me livrar do quadro, mas todas as tentativas de vendê-lo ou doá-lo foram em vão. Parecia que o quadro estava destinado a permanecer comigo, como uma maldição que eu não conseguia escapar. Desesperado, busquei a ajuda de um especialista em ocultismo. Ele me explicou que o quadro estava ligado a uma entidade sobrenatural, um espírito vingativo que havia sido aprisionado na pintura. A única maneira de me libertar dessa influência maligna era realizar um ritual de exorcismo. Com a ajuda do especialista, realizamos o ritual em minha casa. Incensos queimavam, orações eram entoadas e símbolos sagrados eram invocados. A energia no ambiente se tornou intensa, como se uma batalha entre o bem e o mal estivesse ocorrendo. Finalmente, o espírito foi liberado do quadro. Uma sensação de alívio e paz tomou conta do ambiente. O quadro, agora vazio de qualquer presença sobrenatural, foi retirado de minha casa e nunca mais ouvi falar dele. Essa experiência sobrenatural me ensinou a importância de ter cuidado ao adquirir objetos antigos e desconhecidos. Nem tudo é o que parece, e algumas coisas podem carregar energias negativas que podem afetar nossa vida de maneiras inimagináveis. Desde então, tenho sido mais cauteloso em minhas explorações no mundo do sobrenatural, sempre lembrando-me das lições aprendidas com o quadro misterioso. Acredito que é importante respeitar e compreender o desconhecido, mas também estar preparado para enfrentar as consequências de nossas escolhas. Eu estava em uma viagem de férias com meus amigos quando decidimos explorar uma antiga mansão abandonada no meio de uma floresta sombria. A mansão era conhecida por suas histórias assustadoras e rumores de atividades paranormais. Ignoramos os avisos e decidimos entrar, ansiosos por uma dose de emoção e adrenalina.
Assim que cruzamos a porta de entrada, uma sensação de opressão tomou conta de nós. O ar estava pesado e carregado de uma energia sinistra. As janelas quebradas permitiam que a luz da lua iluminasse os corredores escuros e empoeirados, criando sombras dançantes que pareciam se mover por conta própria. Enquanto explorávamos os cômodos decadentes, ouvíamos sussurros indistintos e passos arrastados ecoando pelos corredores. A sensação de estar sendo observado era constante, como se olhos invisíveis nos seguissem a cada passo. Mas, apesar do medo crescente, continuamos a nossa exploração. À medida que avançávamos pela mansão, encontramos uma escada que levava ao porão. Descemos cautelosamente, nossos corações acelerados e a respiração entrecortada. O cheiro de mofo e decadência era avassalador, e a escuridão era quase palpável. No porão, encontramos uma sala pequena e empoeirada, com uma única cadeira no centro. Intrigados, nos aproximamos, e de repente, a cadeira começou a balançar violentamente por conta própria. Um arrepio percorreu nossa espinha e decidimos sair dali o mais rápido possível. Enquanto subíamos as escadas, ouvimos um grito agudo e angustiante vindo de algum lugar distante. O som ecoou pelos corredores, fazendo nossos cabelos se arrepiarem. O pânico tomou conta de nós, mas não conseguíamos encontrar a saída. Era como se a mansão estivesse nos mantendo prisioneiros. Enquanto tentávamos encontrar uma rota de fuga, nos deparamos com uma sala cheia de espelhos antigos. Ao olhar para eles, vimos reflexos distorcidos de figuras sombrias se movendo rapidamente atrás de nós. O desespero nos dominou e começamos a correr, sem saber para onde estávamos indo. A cada passo, o ambiente parecia se transformar, as paredes se movendo e os corredores se multiplicando. A escuridão era sufocante, e nossas mentes estavam tomadas pelo medo e pela paranoia. Sentíamos mãos invisíveis nos tocando, sussurros em nossos ouvidos e risadas malévolas nos perseguindo. Finalmente, encontramos uma porta que parecia levar à liberdade. Corremos em direção a ela, mas, ao abri-la, nos deparamos com um abismo sem fim. Um vazio negro nos engoliu, e nossos gritos foram abafados pelo silêncio opressor. Nunca mais vimos a luz do dia. Ficamos presos naquela mansão assombrada, condenados a vagar pelos corredores escuros e pelos quartos decadentes para sempre. Nossos corpos se deterioraram, mas nossas almas permaneceram presas, atormentadas por entidades malignas que nos torturavam sem piedade. Essa é a minha história, um relato sobrenatural e assustador que não tem um final feliz. A mansão abandonada continua a atrair curiosos, mas poucos sabem o destino terrível que os espera. Aprendi da pior maneira possível que nem todas as aventuras valem a pena, e que o sobrenatural pode ser implacável e cruel.